Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Célia da Fio Moderno Crochê e hoje eu vim aqui trazer essa videoaula para vocês, ensinar como fazer esse mini cachepô, tá? Esse mini cachepô muito utilizado, né, para colocar vasinhos de plantas, fica super bonito. E também serve para outras coisas, você pode fazer um porta-canetas, um porta-agulhas também, fica super bonitinho. Para essa videoaula, pessoal, nós vamos precisar de alguns materiais, como fio de malha, para você eu vou confeccionar esse mini cachepô nessa cor aqui, nessa cor. Agulha, a minha aqui no caso é a número 7. Uma agulha menor, essa aqui é de 3,5 milímetros, para os arremates. E uma agulha de tapeceiro também para ajudar nos arremates, se você tiver. E uma tesoura, para estar cortando o fio. Eu já gostaria de pedir para vocês, pessoal, se inscreverem no meu canal, deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreva no meu canal para me dar uma força e levar esse vídeo para mais pessoas que queiram aprender o crochê, ok? É um prazer ter você aqui comigo, aprendendo o crochê. Vamos lá para a videoaula então? Então aqui nós vamos iniciar fazendo um círculo mágico. Passo o fio assim, por entre os meus dedos, ó. Deixo cruzado, pego esse primeiro fio, passo a agulha por baixo e pego o fio do rolo, venho para cima, pego o fio do rolo novamente com a agulha, engato aqui e faço meu primeiro ponto, formando assim esse círculo. Se você ainda não sabe fazer o círculo mágico, eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando a fazer o círculo mágico. Vou deixar o link na descrição do vídeo ou nos cards aqui do lado para você entrar lá e aprender a fazer, tá bom? Então vamos lá. Dentro desse círculo mágico eu vou fazer 6 pontos baixos. Esse primeiro nozinho eu já conto como um ponto. Então vou fazer mais 5 pontos baixos aqui dentro, dessa forma. Pego o fio, engato e fecho o ponto baixo. Passo a agulha por dentro, pego o fio do rolo, puxo, dou altura e fecho mais um ponto baixo. Então, eu já tenho aqui, contando com o nó inicial, 3 pontos baixos. E esse fiozinho aqui, eu já vou deixando ele aqui, ele não pode se perder, tá? Então, eu venho aqui mais uma vez, engato o fio na agulha e fecho mais um ponto baixo, já são 4. Falta mais 2. Mais um. E mais um. Então, aqui eu já tenho os 6 pontos baixos. O que eu vou fazer? Eu puxo essa argolinha para cima, tiro a agulha e eu vou fechar esse círculo agora, pegando esse fio que ficou sobrando e puxando ele todo. Eu puxo ele todo, ó, puxo bem, tá? Pode puxar bem mesmo, para ele fechar. E vai ficar assim, essa argolinha sobrando aqui. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fechar essa carreira. Como que eu fecho essa carreira? Eu tinha aquele nozinho inicial aqui e tinha a primeira correntinha aqui. Esse primeiro ponto que se formou uma correntinha aqui em cima, eu vou vir aqui por trás e vou passar a minha agulha de trás para frente, dessa forma assim, ó. Tá? Vou pegar essa argolinha que eu deixei sobrando, vou prender na agulha e vou passar essa argolinha aqui pro lado de trás. Assim, dessa forma. Para mim fechar essa carreira, eu já estou aqui subindo para a segunda carreira desse círculo.
Nessa próxima carreira, eu vou fazer pontos baixos centrados. Como são esses pontos baixos centrados? Eu vou achar o centro do ponto baixo. Como é o centro do ponto baixo? O centro do ponto baixo, eu vou vir aqui, ó, na junção entre duas correntinhas, nessa junção aqui, logo abaixo, está o centro do ponto baixo. Tá vendo que aqui eu tenho o ponto baixo e aqui eu tenho o centro dele, ó. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, nesse centro. Vou passar ela para trás. Aqui atrás, ó, ela vai sair embaixo dessa argolinha aqui. E no centro também do ponto, tá vendo que aqui tem um Vzinho, assim como na frente, ó. Né? E daí, o que eu vou fazer? Eu vou engatar essa argolinha na minha agulha, vou ajustar ela, tá? Ajustar. Vou passar o fio do rolo pela agulha e vou passar tudo isso aqui pra frente. Vai devagar, passando, puxando aos poucos. Eu passei aqui pra frente essa argolinha e vou fechar o meu primeiro ponto baixo centrado. Tá vendo como fica? Nessa segunda carreira, nós vamos ter que fazer aumentos nesse círculo para que ele vá se formando então uma base circular. Então aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Nesse mesmo lugar eu vou fazer mais um ponto baixo dentro desse centro aqui. Mais um ponto baixo centrado. Fecho e faço um ponto baixo. Tá, pessoal? Assim, dessa forma. Então aqui eu já tenho 2 pontos baixos. No próximo ponto, também vou fazer mais 2 pontos baixos, sempre no centro do ponto. Então, no centro é aqui, na junção entre 2 pontos, eu venho aqui, introduzo a minha agulha no centro. Lá atrás, ele tem que sair no centro, também não saiu, então vamos de novo. Aqui entre os 2 Vzinhos, eu ponho a minha agulha. E olha, peraí, aqui no centro, eu ponho a minha agulha e venho aqui atrás, ele vai sair no centro também, olha, dessa forma. Pego o fio do rolo e puxo e faço ponto baixo. Mais uma vez, porque aqui eu tenho que ter aumentos, introduzo no centro, pego o fio do rolo e faço o ponto baixo centrado. Então, ele vai ficando assim, ó, sempre no centro, tá vendo? No próximo, a mesma coisa. Introduzo a agulha no centro do ponto, ó. Aqui atrás também vai sair no centro. Pego o fio do rolo, puxo e faço ponto baixo. Mais um ponto baixo aqui, porque tem aumento. E eu vou fazer assim em toda essa carreira. Pontos baixos centrados, 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base, como eu já fiz aqui, ó, no início. Tem 2, mais 2 e mais 2. Eu vou terminar aqui essa carreira e já volto para nós fecharmos a carreira juntos. Eu já voltei aqui para fechar o último ponto com vocês, pessoal. Então, agora aqui eu vou fazer os 2 últimos pontos baixos centrados dessa segunda carreira. Eu venho aqui aonde que é a junção, onde que tá esse Vzinho. Sempre procura por esse Vzinho, ó. Nesse Vzinho eu vou introduzir a minha agulha aqui no centro. Aqui esse último ponto parece meio complicado, mas não é, tá? Ele vai sair, como eu disse, ó, no centro do ponto, debaixo dessa argolinha. Então, eu puxo o fio do rolo para frente, faço um ponto baixo. E mais um ponto baixo centrado eu vou fazer aqui. Puxo e faço ponto baixo. Ficando assim, olha. Então, aqui nessa segunda carreira, eu tenho que ter 12 pontos baixos. Se na primeira eu tinha 6 pontos baixos, então aqui eu tenho que ter 12. Então, eu tenho 2 na primeira, 4, 6, 8, 10 e 12 pontos baixos, certinho.
Agora nós vamos fazer o fechamento dessa segunda carreira. Da mesma forma que eu fiz na primeira, eu puxo essa argolinha, venho aqui na correntinha, primeira correntinha de subida, que na verdade é o segundo ponto, não é no primeiro ponto, tá, pessoal? É nesse segundo ponto aqui, nesse segundo Vzinho, introduzo a minha agulha de trás para frente, pego a argolinha, engato na minha agulha, passo ela aqui para trás, ajusto aqui o ponto para ficar parecido com as outras correntinhas. Vou achar onde que é a junção entre os dois pontos, porque eu vou continuar fazendo pontos baixos centrados nessa terceira carreira. Aqui é onde que eu passei essa argolinha, nessa primeira junção aqui, logo abaixo, eu tenho o meu primeiro ponto baixo. É nele que eu vou introduzir a minha agulha, laçar essa argolinha na agulha, engatar ela, vou ajustar, vou passar o fio do rolo na agulha e puxar ele aqui para frente. Desta forma assim, às vezes parece meio confuso, mas no final dá certo. Você passa para que forme aqui, então você passa a formar o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Aqui é só você ajustar. Pega uma agulha mais fina e ajusta o ponto aqui, ó. Então, aqui eu já tô subindo para a terceira carreira. Veja como fica, gente. Tá ficando, tá se formando a base do mini cachepô. Nessa terceira carreira, como vai ser? Eu vou fazer aumento, mas de forma diferente. Como aqui na segunda carreira eu fiz 2 pontos baixos centrados para cada ponto de base, aqui eu vou alternar os aumentos. Eu vou fazer um ponto sozinho e no próximo ponto um aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto sozinho. No próximo ponto baixo, aqui, vou fazer 2 pontos baixos dentro desse ponto centrado aqui, tá? Então, eu venho aqui com a minha agulha, introduzo, vou lá atrás, pego o fio do rolo, puxo e faço um ponto baixo. Só que aqui tem um aumento, então, eu vou fazer mais um dentro do mesmo ponto. Ficando assim. Olha. Parece difícil, o começo do trabalho sempre é um pouquinho mais difícil, apertado para puxar o fio com a agulha, mas é só o começo. Depois que fizer o começo passar, já fica mais fácil. A partir daqui já tá um pouco mais fácil. Mas é assim mesmo, não desiste, continua fazendo que vai sair, tá? O seu mini cachepô. Então, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto sozinho. Como eu fiz um aumento. No próximo é um sozinho, e no próximo um aumento, sempre no centro do ponto, tá? Porque aqui nós estamos fazendo essa base em ponto baixo centrado. Isso. Agora aqui um aumento, né? E assim eu vou intercalando, gente. Um ponto sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento. O próximo vai ser um sozinho e o outro um aumento. Eu vou fazer assim até o final dessa carreira. Eu vou fazer o meu aqui e volto para mostrar para vocês como. Então, pessoal, eu fiz o meu aqui, ficou assim, seguindo a sequência de aumentos que eu falei para vocês, fazendo um ponto sozinho e um aumento em toda essa volta. Então, eu terminei aqui com um aumento, porque eu já tinha no início um ponto sozinho. Agora, nós vamos fazer o fechamento dessa carreira, que é da mesma forma. Eu puxo a argolinha aqui, venho nessa correntinha de subida, ó. Não é nesse primeiro ponto, é na correntinha de subida. Passo a minha agulha por trás aqui. Pego a argolinha, engato na agulha e puxo ela para trás.
Ajusto assim. E agora, essa próxima carreira já é a carreira de subida do cachepô. Então, a base aqui, essa parte nós terminamos. Como eu vou fazer um mini cachepô, então 3 fileiras de pontos baixos centrados, seguindo essa sequência de aumentos, já está um bom tamanho para ficar um mini cachepô. Se você quiser fazer um cachepô maior, se eu fosse fazer maior, eu iria seguir fazendo mais carreiras, seguindo a sequência de aumentos. No caso, na próxima carreira, seria, como eu fiz na terceira carreira, um ponto sozinho e um aumento, um sozinho e um aumento, na próxima carreira eu faria 2 sozinhos e um aumento. Depois, na próxima, eu faria 3 sozinhos e um aumento, até dar o tamanho do cachepô que eu quisesse, aí se eu quisesse fazer maior, ok? Mas aqui nesse cachepô, desse tamanho que nós vamos fazer, eu vou parar por aqui e vou dar início à carreira de subida do cachepô agora. Então, para subir, eu vou fazer o quê? Eu não vou passar a agulha aqui por baixo dessas 2 argolinhas. Aqui eu tenho 2 argolinhas, olha. Tá vendo? Eu vou pegar minha agulha e vou introduzir apenas debaixo da segunda argolinha, deixando a primeira aqui, ó. Vou passar pela segunda argolinha aqui, vou engatar essa argolinha, outra argola na agulha. Vou puxar o fio e vou fechar aqui o meu primeiro ponto de subida do cachepô. O fio de malha, gente, um detalhe importante que eu queria passar para vocês é que vocês vão sempre ajustando, tá? Porque como é fio de malha, ele tem um pouco de elasticidade, é necessário que você ajuste e ajeite a sua peça conforme você vai fazendo ela, para ela for tomando formato, né? Então aqui, gente, o que nós vamos fazer? Nessa fileira toda, eu vou seguir fazendo da mesma forma. Eu vou pegar sempre a argolinha de trás e fazer um ponto baixo. Sempre assim. Pego a argolinha de trás e faço um ponto baixo. Sempre assim, até o final dessa carreira. Uma carreira toda de pontos baixos, tá? Pontos baixos. Eu vou fazer a minha aqui, quando chegar no final eu mostro. Então, eu cheguei aqui, gente, no final dessa 4ª carreira, que é a carreira de subida do cachepô. E olhe como fica. Vai ficando esse detalhe aqui na base do cachepô. Subi as carreiras, cheguei aqui no último ponto, olha. E como eu disse, você tem que ir sempre ajeitando, tá? Não faz os pontos muito apertados, para não ficar aberto os seus pontos. E agora nós vamos fazer o fechamento, que é a mesma forma. Fechamento dessa carreira é a mesma forma. Eu puxo aqui, venho com a minha agulha nessa segunda correntinha aqui de subida, coloco por detrás, engato o fio aqui que tá sobrando, puxo para trás, ajeito, ó, ajeito. E agora, o que eu vou fazer? Da mesma forma que nós fizemos na base, aqui serão pontos baixos centrados também. Eu vou introduzir a minha agulha bem no centro desse ponto aqui, onde que eu passei o meu fio aqui para fechar a carreira, eu introduzo a agulha bem no centro aqui, ó, lá atrás também sai no centro, engato o fio na agulha, puxo e vou fechar aqui o meu primeiro ponto baixo centrado, olha. Ficando assim dessa forma. Percebe que já tá dando um formato de subida aqui.
Então, aqui eu vou seguir nessa carreira fazendo pontos baixos centrados. No próximo ponto, eu venho com a agulha no centro do ponto, puxo o fio lá de trás e fecho um ponto baixo. Dessa forma. Vou com a agulha no centro, puxo o fio lá de trás e fecho um ponto baixo. E assim eu vou fazer em toda essa carreira, tá? Pontos baixos centrados. Vai ficando assim. Esse fio aqui, gente, que sobrou do centro, nós podemos arrematar ele aqui mesmo. Como eu arremato? Eu vou pegar uma agulha de tapeceiro, vou colocar na agulha e vou esconder esse fio entre esses pontos. Eu já faço isso agora, que é para depois não fica mais difícil com o cachepô pronto. Fica mais difícil porque fica mais fechado. Então, eu já faço aqui, ó. Eu já coloco aqui, escondo esse fio entre os pontos que eu já fiz, olha. Vai ficando escondido, tá vendo? E aí, se você quiser, você pode cortar esse fio. Não precisa passar ele todo, já passou bastante, ó. Você corta esse fio. Você corta esse fio. Se você quiser pingar um pinguinho de cola aqui para ele ficar mais presinho, também pode. Se não, pode deixar assim. Pronto, já arrematou, sumiu o fio, tá vendo? Eu vou fazer mais pontos aqui nessa próxima carreira. Terminando, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Voltando, gente, eu terminei aqui essa carreira e vamos fazer o fechamento dessa carreira da mesma forma que fizemos nas outras. Então, eu deixei a minha argolinha aqui, venho aqui nesse segundo ponto, introduzo a minha agulha, pego esse fio, essa argolinha, engato na agulha e vou passar lá para trás ela. Venho no centro desse ponto aqui, por onde eu passei a minha argolinha, no centro, ó. Introduzo a minha agulha lá para trás. Pego a argolinha, passo na agulha, engato ela, puxo, pego o fio do rolo com a agulha e vou trazer aqui para frente para formar o primeiro ponto da próxima carreira. Dessa forma aqui. Então, tá ficando assim, gente. Olha, sempre vai ajeitando para ir dando forma, tá vendo? Que tá se formando, ó, um cestinho. Olha o fundo, que bonito que fica. E essa carreira, gente, é a mesma coisa da outra. Fazer pontos baixos centrados nesta carreira. Mais um aqui. Ponto baixo centrado. No centro do ponto eu vou, coloco a agulha, puxo o fio e faço ponto baixo centrado. Eu vou fazer assim por toda a carreira, gente. E vou fazer mais umas 3 ou 4 carreiras aqui para dar a altura do cachepô que eu quero, tá? No caso aqui, eu vou fazer mais umas 4 ou 5 carreiras, porque é tudo igual ao que a gente fez até agora. Vou fazer mais umas 4 ou 5 carreiras de pontos baixos centrados e vou voltar aqui para a gente fazer o acabamento de cima do cachepô para mostrar para vocês, para a gente fazer juntos, tá ok? Voltando aqui, pessoal, terminei o meu. Aqui eu fiz mais 4 carreiras, tá? De pontos baixos centrados. E vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz o fechamento dessa carreira, quando termina, e o acabamento em ponto baixíssimo, da borda do cestinho.
Então aqui eu terminei o último ponto baixo centrado. Eu puxei aqui o meu fio, deixando uma argola assim meio grande, tá? Uns 10, 15 centímetros você deixa. Você vai poder cortar esse fio, pode cortar. Pega a tesoura, corto esse fio, puxo aqui. E eu fiquei com esse fio aqui para fazer o fechamento do meu cestinho. Como eu vou fazer? Eu vou pegar uma agulha menor agora, tá? Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, ó, de subida. Vou introduzir, vou pegar esse fio, vou introduzir a minha agulha aqui e vou passar esse fio aqui por baixo. Vou puxar assim, ó, e vou simular aqui uma correntinha como se fosse feita igual essas daqui. Aqui vai ser o meu acabamento. Eu vou puxar esse fio de onde ele está saindo aqui, esse último ponto aqui. Então, eu introduzo a minha agulha aqui por dentro desse ponto e vou passar esse fio por aqui. Puxar ele todo aqui para trás, ó, dessa forma. Assim, eu vou simular uma correntinha para fechar esse cestinho, ó. Fica igualzinho às outras, tá vendo? Olha, não dá nem para ver aonde que começou e aonde que terminou. Esse fio que passou aqui para trás, eu vou esconder ele aqui dentro, no meio dos outros pontos, como eu fiz com o fio lá do começo. Eu posso pegar a minha agulha de tapeceiro e fazer esse trabalho, né? Com esse fio aqui, arrematar esse fio para esconder. Ficar um acabamento perfeito. Vou esconder um pouco aqui para vocês verem, ó, né? Então, eu venho aqui, passo por aqui, pelo meio dos fios, ó. Né? Puxa aqui por dentro, é meio chatinho, porque já ficou um pouco apertado, mas com jeitinho você consegue fazer, tá? E você pode passar até mais lá para baixo, ó, e escondendo com a agulha de tapeceiro ou com essa agulha mais fina. E a correntinha aqui, então depois que eu escondi já o fio aqui, nós vamos terminar esse cestinho fazendo o acabamento dele em ponto baixíssimo. Para fazer o acabamento em ponto baixíssimo, eu vou pegar meu fio aqui, vou escolher um lugar, qualquer ponto eu posso começar para introduzir a minha agulha, introduzo aqui em qualquer ponto do cestinho, puxo esse fio para cá e vou fazer os pontos baixíssimos. Para fazer esse acabamento, ponto baixíssimo, eu introduzo o fio, a agulha no ponto, puxo o fio e tiro assim. E assim eu vou fazendo em volta de todo o cestinho. Coloco a agulha, puxo o fio e tiro aqui na frente. Mais uma vez, tiro aqui. E ele vai ficando assim, com esse acabamento aqui. Eu vou fazer tudo aqui até chegar no final e mostro para vocês como eu terminei aqui, gente. Os pontos baixíssimos, olha, né, como que ficou. Para fazer o acabamento, é da mesma forma. Eu puxo mais o fio aqui, deixo um pedaço grande assim, ó. Vou cortar, pode cortar. Tiro o fio daqui e sobrou esse tanto aqui. Aqui nós vamos fazer o acabamento. Aqui novamente nós temos que simular uma correntinha para fechar aqui o trabalho. Então eu venho nesse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui, vou introduzir minha agulha aqui. Posso pegar uma agulha mais fina para ficar melhor para trabalhar. Introduzo aqui, ó, a minha agulha, pego esse fio, passo aqui por baixo
puxo, ajeito aqui e vou puxar o fio de onde ele está saindo, ó. Daqui do último ponto baixíssimo eu pego e passo o fio aqui por dentro, assim, gente, para ficar parecido com as outras correntinhas que eu já fiz, com os outros pontos que eu já fiz. Esse fio que sobrou aqui, eu vou passar ele aqui para trás. Venho por aqui com a agulha, pego o fio e passo ele aqui para trás. Ficando assim, ó, fica perfeito, ó, não dá para ver onde que começou e onde que terminou. E esses fios aqui, eu vou esconder eles aqui atrás, como eu fiz com os outros fios, tá? Eu vou passando ele aqui por entre os pontos, ó. Posso pegar com essa agulha mesmo e já ir passando. Puxo. Esse do início também. Eu posso ir escondendo ele aqui por baixo dos outros pontos, ó. Né? Tá. É meio chatinho de fazer às vezes, mas com calma, com cuidado, com jeitinho você consegue, tá? E você vai escondendo aqui. Se não quiser fazer com essa agulha mais fininha, pode pegar a agulha de tapeceiro e ir escondendo o fio lá por dentro. Se quiser, no final, corta e coloca um pedacinho de cola. E é isso, gente. E assim nós fizemos, então, o nosso mini cachepô. Olha como ficou bonito. Olha o fundo dele, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Para mim é um prazer estar aqui ensinando para vocês o crochê com fio de malha. Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tchau, um beijo.